Eis a cruz de Cristo, fugir forças inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, aleluia. Minha amada irmã, meu amado irmão, nós estamos iniciando mais um programa Deus Sempre Vence. Mais do que nunca, nós precisamos estar preparados. E além de estar preparados, nós precisamos estar fortalecidos para as batalhas que sempre batem em nossa porta. Nós precisamos estar fortalecidos e preparados, porque nós sabemos que as dificuldades vão vir, nós sabemos que as tempestades vão vir, nós sabemos que as adversidades vão vir, mas eu e você precisamos estar preparados. Deus nos deu armas e Deus nos dá forças para vencer essas batalhas espirituais. Não se esqueça que nós estamos em batalhas espirituais. Não esqueça que existe um mal que quer nos derrubar. Mas, minha irmã, meu irmão, eu e você, se estivermos na graça, se nós estivermos na presença do Senhor, se nós estivermos na busca da santidade, de uma vida sacramental, numa vida de oração, fazendo a vontade de Deus, o inimigo vai com certeza afastar da minha vida, afastar da tua vida. Nós precisamos ser, nesses tempos difíceis, homens de Deus, fazer a vontade dele acontecer nas nossas vidas. Meu irmão, hoje a palavra de Deus está em 2 Samuel. 2 Samuel, nós estamos aqui no capítulo 11 e é uma passagem importantíssima, porque aqui, você já sabe, fala de um grande rei chamado Davi. Esse rei, ele vai substituir o rei Saul, e esse rei, ele vence muitas batalhas, ele vence muito exército, ele está na frente do povo de Deus, e Davi faz muitas proezas em nome do Deus dele, do nosso Deus. E aqui vai falar de uma queda de Davi. Justamente nesse capítulo 11 vai falar sobre o adultério de Davi. E olha como inicia. No ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra, saíam para onde? Saíam para onde? Saíam para a guerra. Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo Israel. Então ele mandou Joabe, que é o comandante do teu exército, para a guerra. Vamos lá. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Davi foi para a guerra? Não. Davi ficou em Jerusalém. Minha irmã, meu irmão, essa palavra vai dizer para nós no início que os reis iam para a guerra. Davi precisava estar na frente da guerra. Ele era rei, ele precisava dar o exemplo, ele tinha que ir para a guerra, ele tinha que estar ali para dar exemplo aos seus soldados. Todos os reis iam para a guerra, todos os reis estavam em combate, mas Davi não foi. Davi ficou em Jerusalém. E aí continua a passagem. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio e do alto do terraço avistou uma mulher que se banhava e que era muito formosa. Amados, o segmento dessa passagem é o adultério de Davi. Davi se encantou com essa mulher que era maravilhosa, que era linda. Davi mandou chamar essa mulher e descobriu que essa mulher era casada. E que o marido dessa mulher era um soldado que estava defendendo o rei Davi. Mas Davi, movido pelas suas paixões, inclinado pelas suas paixões, não venceu a tentação e ficou com essa mulher. O pior, essa mulher engravidou. E o pior, Davi começou a articular, porque ia ficar muito mal para ele, e acabou que no final dessa história, ele acabou matando o marido dessa mulher. Por quê? Porque colocou o marido dela na frente da batalha para ele morrer primeiro. Amados, a programas anteriores eu disse, e eu quero voltar de novo nesse programa a dizer para vocês que São João da Cruz diz que nós precisamos conhecer os nossos inimigos. Precisamos conhecer os nossos inimigos. E um dos nossos inimigos é o mundo,
Outro nosso inimigo é o diabo e o terceiro inimigo somos nós mesmos. Nós precisamos lutar contra nós precisamos lutar contra o mundo, contra as seduções do mundo e nós precisamos lutar contra o maligno, contra o diabo, o tentador. Vencer as tentações, vencer nós mesmos por causa dessa tendência, dessas inclinações, dessas paixões desordenadas diante do pecado original que desordenou todo o amor entre nós. Por isso nós precisamos vencer as nossas paixões. Não é fazer aquilo que eu quero. Não. Liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é fazer o que eu devo fazer. O que eu devo fazer? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Isso é liberdade, porque aí eu vou ser feliz. Amados, nós então vemos que Davi estava no lugar errado. Ele tinha que ter ido para o combate, ele tinha que ter ido para a guerra, ele tinha que ter ido para a luta, mas ele ficou em casa. Ficando em casa, ele pecou. Ficando em casa, ele ficou fraco, não foi para a guerra, ficou fraco. E aí aconteceu sua queda. Amados irmãos, nós precisamos vencer o diabo, nós precisamos vencer o mundo e nós precisamos vencer nós mesmos. Davi não foi para a guerra. Davi não foi para o combate. E Davi não conseguiu vencer a si mesmo. Davi venceu muitas batalhas. Davi venceu muitos exércitos. Davi conseguiu vencer muitos inimigos, mas caiu diante de uma mulher. Caiu diante de si mesmo, porque não venceu a tentação. Não conseguiu. E aqui nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos estar fortalecidos na graça, em uma vida de oração, para que nós possamos conseguir vencer nós mesmos, porque senão as nossas paixões vão nos dominar. Senão essa inclinação do mal que existe dentro de nós vai nos dominar. A concupiscência dos olhos, os prazeres mundanos vão nos contaminar. Nós não podemos, amados, não podemos permitir que o pecado nos domina, as paixões nos dominam. Por isso nós precisamos vencer contra nós mesmos. Por isso a importância do jejum, a importância do sacrifício, a importância de ir para a guerra, a importância de ter uma vida de oração. Davi, então, houve a queda de Davi. Ele se humilhou demais diante de um pecado tão grande, desse homem de Deus, eleito de Deus, escolhido de Deus, o homem que venceu tantos combates, mas não conseguiu vencer a si próprio. O homem que venceu muitos inimigos, mas não conseguiu vencer a si mesmo. Este foi o pecado de Davi. Por isso, amados, não esqueça de estar cheios de Deus, numa vida de oração, para que quando acontecer as tentações, a gente está forte o suficiente para dizer não às tentações. Eu sei que não é fácil. Eu sei que as tentações estão aí, eu sei que o diabo arma contra nós, eu sei que o mundo nos está oferecendo, mas, amados, é possível com a graça de Deus, é possível com a força de Deus, é possível. Uma outra passagem também que nós conhecemos, tão famosa, é o personagem de Sansão. Sansão também venceu muitos homens em combate. Existe uma passagem que ele venceu 1000 homens com uma queixada de jumenta. 1000 homens. Lutava contra exércitos, contra homens. Um homem forte, um homem que vencia combate, mas também caiu diante de uma mulher. Caiu diante de Dalila. Desobedeceu a Deus, contando o seu segredo íntimo que ele tinha com Deus, contando para Dalila. Não conseguiu também vencer as suas paixões, não conseguiu também vencer a si mesmo. O homem que venceu grandes batalhas, mas também perdeu para si próprio, para suas paixões, para suas vontades. Venceu tantas guerras que esqueceu do próprio Deus que dava a vitória para ele. Por isso, amados, esse personagem de Sansão, Davi, tantos outros personagens bíblicos, mostra a certeza de que somos frágeis, somos fracos e nós precisamos contar com a graça de Deus. Muitas vezes estamos perdendo batalhas e batalhas e batalhas e batalhas porque confiamos em nós mesmos, com as nossas forças. Eu e você precisamos colaborar sim com a graça de Deus. Nós precisamos sim
sair, ir para a missa, rezar o terço, colaborar, fazer o nosso papel, fazer aquilo que deve eu e você fazer. Mas precisamos ter a certeza e a humildade de contar com o poder e a graça de Deus. O poder e a graça de Deus. Davi tinha aprendido isso. Davi um dia chegou para Saul que ele ia enfrentar o gigante Golias, porque todos os dias no ordinário ele matava um leão. Davi falou com toda certeza para Saul que quando ele protegia as ovelhas do pai dele, quando chegava um leão, ele matava um leão, ele não tinha medo do leão. E por que ele não tinha medo do leão? Porque Davi sabia que Deus daria força para ele vencer um leão. Esse homem que matava um leão por dia, esse homem que venceu grandes exércitos, esse homem caiu diante de uma mulher. Por quê? Porque se deixou ser dominado pelo pecado, pelas suas paixões. Amados, Davi estava no lugar errado e caiu. Sansão estava no lugar errado e caiu. Qual o lugar que você está frequentando? O que você está vendo? Onde você está andando? Quais são as suas companhias? Quais são os seus amigos? O que você está fazendo com o teu tempo? Nós precisamos refletir sobre isso. Você precisa refletir sobre isso. O seu tempo, as suas amizades, aquilo que você está gastando. O teu coração, aonde está o teu coração? Jesus disse, onde está o teu coração, está teu tesouro. Minha irmã, meu irmão, nós precisamos conversar sobre isso, refletir sobre isso, porque senão nós vamos ser abatidos. Contra só o demônio? Não, contra nós mesmos. Muitos de nós, pessoas eleitas, pessoas que Deus fez o chamado, pessoas que Deus elegeu, nós estamos perdendo para nós mesmos. Nós estamos perdendo para nós mesmos. Existe um profeta grandioso chamado Elias, um homem que desafiou 450 homens de Baals, profetas de Baals, um homem que pediu para cair fogo do céu. Esse homem, em determinado momento, ele se cai diante de uma inimiga, de uma rainha do mundo, que ameaçou ele, e ele foi embora, ele pediu a morte, ele se escondeu numa caverna. Elias fugiu da batalha, Elias fugiu de um desafio. Por quê? Porque deixou de olhar para Deus para olhar para si mesmo. Deixou de olhar para Deus para olhar para si mesmo. Esqueceu daquilo que Deus realizou na vida dele, no poder, para olhar para si mesmo. Contou com as suas forças. E diante disso, caiu. Diante disso, desanimou. Diante disso, pediu a morte. Diante disso, fugiu. Diante disso, teve medo. Nós estamos perdendo batalhas pelo medo. Nós estamos perdendo batalha porque estamos fracos. Nós estamos perdendo a batalha porque esquecemos daquilo que Deus realizou nas nossas vidas. Nós estamos caindo e perdendo, queda, porque estamos esquecendo quem que é o Deus da graça. Queremos a bênção de Deus, mas esquecemos o Deus da bênção. Estamos negociando com o mundo, flertando com o mundo. Não, amados. Nós não podemos deixar as seduções do mundo nos enganar. Nós não podemos permitir que as seduções do mundo ganhem de nós. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. A minha alma, ou ela ama a Deus, ou ela ama o mundo. Sendo amigo de Deus, eu tenho que ser inimigo do mundo. Não estou dizendo aqui do mundo criado por Deus, não. Estou dizendo desse mundo que está sobre o maligno. Esse mundo que está nos enganando, está nos tirando de Deus, com suas seduções, com seus brilhos. Santo Atanásio, ele vai dizer uma frase, ele vai dizer assim, Santo Atanásio: se o mundo está contra a verdade, eu estou contra o mundo. Santo Agostinho, ele vai dizer assim: se a gente amar muito a Deus, eu e você vamos tornar divinos, mas se eu amar muito o mundo, eu vou me tornar mundano.
É uma escolha nossa. Ou nós vamos ser divinos, ou seja, Deus que vai divinizar a gente, e a partir disso as minhas atitudes, o meu falar, o meu agir, o meu pensar vai ser segundo divino, segundo Deus, configurando a Cristo, ou eu e você vamos ser mundanos, agir como homens pagãos. E eu e você não podemos agir como homens pagãos. Por isso, Santo Agostinho vai dizer com toda a força: se eu amar Deus, eu vou me tornar divino. Se eu amar o mundo, eu vou me tornar mundano. É uma escolha minha. Por isso, esses inimigos, o diabo, o mundo e eu mesmo. Felipe Neri vai dizer: eu recuo para as coisas do mundo, porque eu prefiro o paraíso. Eu recuo para as coisas do mundo, Felipe Neri está dizendo, porque eu prefiro o céu, eu prefiro o paraíso. Amados, as suas escolhas, as minhas escolhas vão refletir os frutos da nossa vida. Por isso, cuidado com as tuas escolhas. Cuidado com as tuas escolhas. Cuidado com as tuas escolhas. Quais são os frutos da tua vida? E Jesus deixou muito claro em João capítulo 15, quando ele falou da videira, que nós precisamos estar na videira. Nós precisamos estar na videira, porque ele disse muito claro, porque sem mim nada podeis fazer. E estando na videira, estando com Cristo, nós vamos produzir frutos. O Senhor pede frutos da nossa caminhada. O Senhor nos pede a santidade. O Senhor nos pede a santidade. Por isso, amados, nós precisamos nos fortalecer nesses tempos e preparar para as batalhas espirituais. O Senhor levanta um exército. O Senhor levanta um exército. O Senhor quer um exército para esses tempos. E nós precisamos dar somente o nosso coração para Deus. Tem gente que quer dar muita coisa, tem gente que está fazendo muita coisa, mas o Senhor quer o nosso coração, o Senhor quer o teu coração. Somente o teu e o meu coração que o Senhor precisa para Ele realizar a obra dEle em nossas vidas. O que o Senhor quer de mim, de você, é o nosso coração. Mas muitas vezes o nosso coração está neste mundo. Muitas vezes o nosso coração está fazendo a nossa vontade. Muitas vezes o nosso coração não está no coração do Senhor. E Ele somente pede o nosso sim e o nosso coração. Que eu e você tenhamos a coragem. Que eu e você tenhamos a coragem de entregar o nosso coração. Mais do que fazer, mais do que ter, mais do que estudar, mais do que os nossos planos, que são legítimos, mais do que o nosso trabalho, que é legítimo, mas nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor para Ele realizar o sonho e o plano dele de nossas vidas. Existe uma passagem que mexe muito comigo, está lá em Ezequiel, onde o Senhor disse que, olha, Ezequiel 22, olha isso aqui, versículo 30. Tenho procurado entre eles alguém que construísse um muro e se detivesse sobre a brecha diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição. Estou procurando um homem, e a palavra vai dizer, e eu não encontrei ninguém. Deus está procurando homens e mulheres que tenham a coragem de se colocar na brecha, em favor da terra. Homens e mulheres que saiam de si, dos seus sonhos, dos seus planos, para fazer a vontade de Deus, para dizer sim a Deus. O Senhor está procurando, Deus está procurando homens e mulheres, jovens, que tenham a coragem de dar a vida. Porque muitos de nós hoje estamos somente nos nossos sonhos, somente no nosso trabalho, somente nos nossos trabalhos, nas nossas vontades. E o Senhor está procurando jovens, o Senhor está procurando homens e mulheres que se colocam na brecha, em favor da terra, em salvação de almas, preocupado e compaixão com a pobreza, com os pobres, pensando no outro. Mas não tem homens e mulheres que estão entregando o coração para o Senhor.
Amados, nós precisamos colocar na brecha, nós precisamos estar na brecha, nós precisamos estar nesse muro, nós precisamos fazer a vontade de Deus acontecer nas nossas vidas. Tenho procurado entre eles alguém que construísse um muro e se detivesse sobre a brecha diante de mim em favor da terra, a fim de prevenir a destruição. Mas não encontrei ninguém. Que dor, minha irmã, meu irmão, que dor. Que eu e você possamos hoje ter a coragem de entregar o nosso coração. Somente isso. Comece agora. Somente isso. Comece agora. Entrega teu coração. Senhor, eu estou te entregando o meu coração nessa noite. Estou te entregando o meu coração, Senhor. Estou te entregando. Renuncio nesse momento às minhas vontades, para que eu possa fazer a tua vontade acontecer. Porque eu sei que a tua vontade é melhor do que a minha. Os teus sonhos são melhores que o meu. Os teus planos são infinitamente melhores que o meu. Essa é minha fé, é nisso que eu creio. E é isso, minha irmã, meu irmão, que Deus espera de nós. Que nós possamos, com as nossas vidas, miserável que eu sou, miserável que você é, mas com as nossas vidas, esse barro, o Senhor quer precisar de nós, para que o mundo seja transformado pela graça de Deus. E isso é possível. Por quê? Porque Deus sempre vence. Eu sei que as batalhas são grandes. Eu sei que muitas vezes a gente sente que nós estamos sendo derrotados. Mas, amados, na fé, eu e você precisamos acreditar que Deus sempre vence. Deus te abençoe. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja um evangelizador, compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo para que ele possa chegar em outras pessoas, outros jovens, outras famílias, para que nós possamos evangelizar. Deus te abençoe.